Vamos discorrer hoje sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, aqui nesse destaque que estamos comentando, de bibliologia, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, cerca do ano 63 depois de Cristo. Amados, o livro de Atos é igual modo Evangelho segundo Lucas. Lucas também é autor ao Evangelho de Lucas. É endereçado a um certo homem chamado Teófilo, capítulo 1, verso 1 de Atos. Embora nenhum dos dois livros identifique nominalmente o autor, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e as evidências internas informam dos dois livros que denotam que ambos foram escritos por Lucas, o médico. Colossenses 4,14. Amados, o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo, a fim de suprir na igreja a necessidade de um relato completo dos primórdios do cristianismo. O primeiro tratado foi seu evangelho a respeito da vida de Jesus, e o segundo foi seu relato em Atos sobre o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém. Sobre o crescimento da igreja primitiva, torna-se claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado. O livro de Atos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. Como Lucas, sendo historiador eclesiástico, descreve em Atos a propagação do Evangelho, começando em Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos precisos. A arqueologia continua a afirmar a admirável exatidão de Lucas em todos os seus pormenores. Lucas, estudioso, teólogo, descreve com habilidade a relevância de várias experiências e eventos dos primeiros anos da igreja. Na sua fase inicial, as escrituras do Novo Testamento consistiam em duas coletâneas, os 4 evangelhos e as cartas de Paulo. Atos desempenha um papel substancial, que é um elo de ligação entre as duas coletâneas, e faz jus à posição que ocupa no canon do cristianismo. Amados, desde os tempos antiguíssimos, Atos foi sempre aceito pelos eruditos bíblicos no canon do cristianismo. Encontra esse trecho do livro entre alguns dos quais antigos manuscritos de papiro existente das escrituras gregas, notadamente o Michigan, número 1571, p. 38, do 3º ou 4º século depois de Cristo, e o manuscrito Chester Beat, número 1, p. 45, do 3º século. Ambos indicam que Atos estava em circulação junto com outros livros das escrituras inspiradas, figurando assim bem cedo no catálogo. A escrita de Lucas no livro de Atos reflete a mesma exatidão notável que observamos que assinala o seu evangelho. Sir William M. Ramsay classifica o escritor de Atos entre os historiadores de primeira categoria.
explica que isso significa dizendo que a qualidade primária e essencial do grande historiador é a verdade, é o que precisa ser digno de confiança. Para illustrarmos a exatidão da narrativa, tão característica dos escritos de Lucas, citamos Edwin Smith, comandante de uma flotilha, ou seja, de uma frota de navios de guerra britânicos no Mediterrâneo, no período da Primeira Guerra Mundial, que escreve em uma revista The Hunter, de março de 1947. Os antigos navios não eram governados como os tempos modernos, por meio de leme único preso ao cadastre, mas mediante dois grandes remos ou pás, um em cada lado da popa. Daí a menção deles no plural por Lucas, Atos 27, 40. Vimos em nosso exame que toda a declaração quanto aos movimentos desse navio, desde o momento em que partiu de bons portos até que tocou a praia de Malta, conforme delineado por Lucas, foi comprovado pela evidência externa, a independente da mais exata e satisfatória natureza, é que suas declarações quanto ao tempo em que o navio permaneceu no mar corresponde à distância percorrida. Finalmente, que sua descrição do lugar atingido está em conformidade com o lugar tal como é. Tudo isso contribui para mostrar, amados, que Lucas realmente fez a viagem conforme descrita. E mostrou, além disso, ser o homem de cujas observações, declarações, pode ser aceita como fiel. Amados, as descobertas arqueológicas também confirmam a exatidão da narrativa de Lucas em Atos. Por exemplo, com escavações feitas em Éfeso, desenterrou-se o templo de Artemis. Também o antigo teatro onde aos Efésios, cidade, se amotinaram contra Paulo. Atos 19, versos 27 a 41. Foram descobertas pela arqueologia que confirma a exatidão o título empregado por Lucas, governantes da cidade, em que era usado para as autoridades de Tessalônica. Atos 17, versos 6 a 8. Duas descrições do país de Malta mostram que Lucas estava também certo em que se referiu a Públio como homem de destaque da ilha de Malta. Atos 28, 7. Outra coisa importante, amados, que os diversos discursos feitos por Pedro, Estevão, Cornélio, Tertúlio, Paulo e outros, segundo aceitamos escritos por Lucas, são todos diferentes do estilo e da matéria. Até mesmo os discursos que Paulo proferiu perante diferentes audiências mudavam de estilo para se adaptarem à ocasião. Isso indica que Lucas assentou que escreveu por escrito apenas aquilo que ele próprio viu ou que outras testemunhas oculares lhe contavam. Lucas, então, amados, não foi um autor de ficção, mas um autor que registrou a verdade no livro de Atos, que é o autor de Atos. Amados, o autor Lucas juntou-se a Paulo em Troas e foi com ele a Filipos, onde aparentemente permaneceu até que Paulo retornasse
para a terceira viagem. Depois acompanhou todo o caminho até Roma. Então Lucas acompanhou Paulo até Roma. Ele não compartilhou da prisão de Paulo em Jerusalém, em Roma, mas permaneceu próximo ao apóstolo Paulo. Faz alusão a Lucas como um médico amado em sua correspondência da prisão, Colossenses 4,14. Em uma data posterior fala ele novamente, 2 Timóteo 4,11. Irineu, um dos primeiros patriarcas da igreja, cerca de 180 depois de Cristo, cita o livro de Atos como sendo o autor Lucas, os discípulos e seguidor dos apóstolos. É possível que Lucas tivesse sido irmão de Tito, um outro companheiro de Paulo, que nunca foi mencionado em Atos, e aparece caracterizado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, como irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. 2 Coríntios 8,18. A carta foi escrita previsivelmente quando Paulo ainda estava em Filipos e Tito na Macedônia. Provas mais detalhadas mostram que o autor era um grego extremamente culto que havia viajado frequentemente. Era um excelente observador, afirma Robert. Afirma que a linguagem que Lucas prova que ele era médico por causa dos termos médicos que se utiliza. Pode ser que Robert esteja exagerando no significado técnico do vocábulo de Lucas, mas parece que ele estava mais interessado nas enfermidades e na cura do que qualquer outro escritor cristão. Todavia, as indicações podem ser inferidas no livro de Atos. Dão suporte para essa tradicional autoria. Amados, a expressão termina o livro de Atos, encerra a primeira prisão de Paulo em cerca de 61 a 62 depois de Cristo. Depois o livro não pode ser sido escrito antes dos eventos que descreve. Amados irmãos, Lucas pode ter sido um acesso independente da forma das mesmas informações de José. Então, o livro de Atos tem a sua importância. O livro de Atos é um documento de fundamental importância, amados, tanto para a história da igreja como para o mundo antigo. Se não fosse o livro de Atos, a lacuna entre os evangelhos e as cartas seria quase impossível de ser preenchida, pois nenhuma explicação estaria disponível para a transição entre o ministério do Senhor Jesus e a doutrina e evangelização da igreja. Quase todo o conhecimento autêntico que sobreviveu, relacionado com os líderes apostólicos, a extensão geográfica de sua missão, se originou desse livro. Ele não provê um relato completo, mas fornece princípios gerais de fatos condutores que ajudam na sua interpretação histórica. Amados, as alusões, ocorrências contemporâneas permitem aos estudiosos relacionar o cristianismo com o mundo da época. A morte de Herodes Agripa, o cargo de procônsul Grigalho, a admissão de Félix, Festo, os procuradores da Judéia e os nomes técnicos dos oficiais nos distritos do Império Romano, tais como pretores e quadrilheiros, ou oficiais de justiça. Os magistrados da cidade, em Tessalônica, em grego, politarchos, e asiáticos,
principais da Ásia, os asiarcas, em Éfeso, Atos 19, 31. As diferenças linguísticas obtidas de diferentes seções do Império. A importância doutrinária e espiritual do livro de Atos é muito grande, amados. Os primeiros ensinamentos da igreja estão descritos no discurso preservado pelo livro de Atos. E a ênfase na obra do Espírito Santo e na base de empreendimento missionário, pois o livro de Atos descreve as viagens missionárias de Paulo